Amém. Amém. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa boa que nós estamos aqui na casa de Deus, louvando, falando com Ele, mas também reunidos para ouvi-lo falar conosco. E sem dúvida alguma, Ele há de fazer isso porque nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, o capítulo 3. Apocalipse, o capítulo 3, do versículo 14 ao 22 nós leremos. Apocalipse, o capítulo 3, dos versículos 14 a 22. E eu gostaria de compartilhar e meditar com você nesta noite a respeito da grande tragédia para o cristão. A grande tragédia para um cristão. O texto diz o seguinte, Apocalipse, o capítulo 3, versículo 14 e seguintes. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua palavra e ser expostos à Tua orientação, à Tua repreensão, ao Teu conselho, à Tua voz que brota e emana das Escrituras, Pai. A nossa grande expectativa nesse momento é sermos alertados pelo Senhor, sermos encorajados pelo Senhor, de modo que jamais vivamos a maior de todas as tragédias que pode tomar a vida de um cristão, Pai. Nós te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, para compreender e receber as insondáveis maravilhas da Tua lei, Pai. Que somente o Senhor tenha voz e espaço agora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A maior das tragédias que pode acontecer a uma pessoa que ainda não se encontrou com Jesus, não é a enfermidade, não são problemas econômicos, não são crises familiares. A maior tragédia que pode acontecer a uma pessoa que nunca teve um encontro com Cristo é a morte. Porque a partir daquele momento, toda a possibilidade de comunhão, de relacionamento com Deus, está encerrada.
Mas há também uma grande tragédia que pode tomar conta e abater sobre a vida de um cristão. De igual forma, não é enfermidade. A grande tragédia para um cristão, de igual forma, não é ser afetado severamente nas suas economias, nas suas finanças. A grande tragédia para um cristão sequer é a morte. Na verdade, para o cristão, a morte é lucro, pois é o momento em que ele se encontra e para sempre estará ao lado de Deus. Mas há uma grande tragédia a que todo cristão está sujeito, e que Deus nos oriente e alerte nessa noite, de modo que evitemos essa tragédia. A grande tragédia para a qual todo cristão precisa estar alerta é a tragédia de passar toda uma vida, embora tendo conhecido a Cristo, colocando-o em segundo lugar na sua vida. A grande tragédia que pode abater sobre um cristão é, embora ele tenha sido salvo e conheça a Cristo, ele passar a vida inteira com os seus olhos cravados neste mundo e não na eternidade. A grande tragédia que pode vir sobre o cristão é ele se preocupar de tal forma com as coisas que estão sobre esta terra, de tal forma que a eternidade é perdida de vista. Foi exatamente isso que aconteceu com os cristãos lá da igreja de Laodiceia. A seriedade de quando isso acontece é tão grande que o Senhor Jesus usa palavras extremamente severas e pesadas como forma de alerta àqueles cristãos. Jesus diz: eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Imagina o peso dessas palavras. Imagine você ouvindo essas palavras do Senhor Jesus. Você que vive com o desejo de agradar a Deus, de ser agradável a Deus, ouvir do Senhor Jesus: eu estou com vontade de vomitar você. Foi exatamente isso que eles ouviram. Na verdade, em toda a série de 7 cartas enviadas por Cristo às igrejas lá da Ásia Menor, e você encontra isso nos capítulos 2 e 3, nenhuma repreensão é tão forte, tão pesada, tão intensa quanto esta: estou a ponto de vomitá-los da minha boca. É o que diz o versículo 16. Para nós entendermos por que é que essas palavras foram dirigidas àqueles cristãos, eu quero te convidar a conhecer comigo rapidamente um pouco da cidade de Laodiceia, na qual estavam reunidos e viviam aqueles cristãos que receberam essa carta. Nós tivemos oportunidade de compartilhar isso com alguns irmãos no domingo, e a mensagem que brota desse texto é extremamente urgente para nós. A grande tragédia para o cristão. A cidade de Laodiceia não era a maior das cidades daquela região conhecida como Ásia Menor no passado, a atual Turquia. Na verdade, a grande cidade da Ásia Menor, que ficava ali perto também de Laodiceia, era a cidade de Éfeso. Éfeso possuía cerca de 200 mil habitantes. Laodiceia, por sua vez, não era tão grande assim. Uma cidade que tinha cerca de 40 mil habitantes. Mas apesar de ser uma cidade menor, não ser a principal, a maior das cidades, a cidade de Laodiceia era extremamente rica, porque ela estava localizada nas principais rotas comerciais, de tal forma que todas as pessoas que queriam comprar e vender alguma coisa, em qualquer parte do mundo antigo, em qualquer região da Ásia Menor, necessariamente
passariam pela cidade de Laodiceia. Isso fazia daquela cidade uma cidade extremamente próspera, um rico comércio. Na cidade de Laodiceia se comprava de tudo. Na cidade de Laodiceia se vendia de tudo. Mercadores extremamente prósperos. E, na verdade, é muito interessante, os arqueólogos revelam isso. Naquela cidade havia algo parecido com shopping. Parecido com shopping. A organização era próxima dos grandes mercados municipais, das grandes metrópoles. Mas imagine você uma cidade localizada numa região de grandes ruas, de grandes avenidas, com um shopping antigo, um mercado municipal, repleto de lojas, onde as pessoas compravam tudo o que precisava, vendiam tudo o que produziam, ninguém tinha falta de nada. A cidade era tão próspera que no ano 17 da nossa era, da era cristã, um terrível terremoto destruiu aquela região. Os governantes do Império Romano se ofereceram para ajudar a cidade de Laodiceia, assim como haviam feito com outras cidades. A cidade de Filadélfia, por exemplo, recebeu 5 anos de isenção de impostos, para que eles pudessem se reerguer e se recuperar do terremoto. A mesma condição, a mesma oferta foi feita para a cidade de Laodiceia. Mas eles eram tão prósperos, tão ricos, que ao receber a proposta, olha, vocês precisam se recuperar desse terremoto, então nós vamos dar 5 anos de isenção de impostos para vocês. Sabe o que eles disseram? Nós não precisamos, nós estamos bem. Por mais que tudo que nós temos tenha sido destruído, a gente não precisa de ajuda. Nós temos recursos, nós temos dinheiro, de nada temos falta. A cidade de Laodiceia era muito famosa por produzir tecidos, por comercializar tecidos. As pessoas que queriam comprar um pano de alta qualidade se dirigiam para Laodiceia e lá nos mercados, nos antigos shoppings, elas conseguiam comprar. A cidade de Laodiceia era famosa ainda e exclusivamente lá você poderia comprar no mercado um colírio. Se você tivesse algum tipo de enfermidade nos seus olhos, bastava se dirigir a Laodiceia, comprar um colírio e pingar nos seus olhos. E você veria o benefício que aquele medicamento traria a você. Esse era o contexto da cidade. Uma cidade extremamente próspera, com um comércio que ia muito bem, obrigado, onde se comprava de tudo e se vendia de tudo, ninguém tinha falta de nada, e esse pensamento começou a dominar a mente dos cristãos. Eles começaram a se preocupar com as riquezas deles. Eles começaram a colocar em primeiro lugar aquilo que é material, aquilo que eles podiam ver, aquilo que eles podiam tocar, aquilo que eles podiam comprar e vender. Os olhos dos primeiros cristãos começaram a ficar cravados nas coisas deste mundo. E então Cristo vem com um alerta muito pesado para eles. Jesus começa dizendo no versículo 15: conheço as tuas obras, sei que não és nem frio nem quente. Antes fosses frio ou quente, assim porque tu és morno e não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus começa o seu alerta àquela igreja, um grupo de cristãos, gente já convertida, dizendo: vocês não são nem frios e nem quentes. Vocês são mornos, era melhor que fossem ou frios ou quentes. Mas já que são mornos, eu vou vomitá-los da minha boca. Geralmente, quando nós lemos esse texto, nós somos levados a pensar, o que Jesus está querendo dizer é: eu queria que vocês fossem quentes, que o coração de vocês estivesse ardendo em chamas por mim.
Mas já que não está assim, era melhor que vocês virassem as costas para mim, fossem completamente frios e indiferentes. É melhor do que ser morno desse jeito. Quando nós lemos esse texto, nós somos levados num primeiro momento a pensar isso. Mas o que Jesus está dizendo é muito mais profundo e tem a ver com a realidade daquela igreja. A cidade de Laodiceia era cercada por algumas outras cidades. Por exemplo, lá perto da cidade de Laodiceia, uma cidade vizinha, era a cidade de Colossos. E Colossos possuía belíssimas montanhas que ficavam cobertas de neve. Quando o dia ia esquentando, a neve começava a derreter e corria um rio gelado, um rio de água límpida e cristalina, água fresca, que servia para matar a sede daquela cidade. Mas isso não acontecia em Laodiceia. Laodiceia não tinha essas montanhas que formavam rios de água fresca. E você pode imaginar a cena, água cristalina que corre da montanha para matar a sua sede. Água diretamente de Colossos. Que bela propaganda para um comercial de água, não é? Colosso tinha as montanhas com águas frias e frescas. Mas isso não existia em Laodiceia. Se os laodicenses olhassem para o outro lado, veriam uma outra cidade, a cidade de Hierápolis, que não possuía montanhas cobertas de neve, mas possuía deliciosas fontes termais, que além de serem usadas para tratamento médico, eram usadas, claro, para relaxamento. E os moradores, os habitantes de Hierápolis se dirigiam com frequência àquelas fontes termais e se banhavam naquelas águas, uma hidromassagem natural. Que delícia! De um lado, Colossos com suas águas frias correndo da montanha. De outro lado, Hierápolis com suas deliciosas fontes termais. E no meio, Laodiceia, sem nenhuma fonte de água. Não tinha água fresca em Laodiceia. Não tinha água quente em Laodiceia. Os moradores de Laodiceia estavam e se viam obrigados a mandar trazer água de outras cidades até lá. E eles construíram aquedutos de 50 quilômetros de extensão, mais ou menos, para transportar água de cidades vizinhas até a cidade deles, para que eles pudessem usar. Mas havia um problema. A água que saía fresca lá de Colossos, à medida em que ela era conduzida pelos aquedutos até chegar em Laodiceia, recebia sol o dia inteiro. E quando ela chegava em Laodiceia, ela já não estava mais fresca. Ela estava morna. Não estava mais agradável para o consumo. Como se não bastasse isso, a água, à medida em que ia passando e tendo contato com o aqueduto, ia acumulando minerais que tornavam o seu consumo absolutamente impróprio. A água que chegava para os laodicenses era uma água estragada. Se alguém tentasse cozinhar alimentos naquela água, perdia os alimentos. Se alguém fervesse água dentro de casa, subia um cheiro tão ruim que era desagradável. E lá então estão os laodicenses. Não tem água fria das montanhas, não tem água quente das fontes termais. Tudo o que eles têm é aquela água morna, aquela água que nem é que você tem quando você esquece uma garrafinha de água dentro do carro, tomando sol o dia inteiro. E aí, 5:30 da tarde, você chega no seu carro, morrendo de sede, e pensa, será que tem água aqui? E você olha para aquela garrafinha que ficou dentro do carro o dia inteiro. Era isso que eles tinham. E é por isso que Jesus diz, conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente.
Antes fosses frio ou quente, assim porque tu és morno e não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas o que Jesus está falando não é simplesmente por causa da água. Jesus não está falando que vai vomitá-los simplesmente porque não há fontes de águas naturais na cidade de Laodiceia. A explicação vem logo depois. Até aqui o que Jesus está falando é: o que as águas mornas de vocês que vêm do aqueduto causam em vocês, o nojo que essas águas mornas causam em vocês, é exatamente o que vocês causam em mim. Essa sensação desagradável que as suas águas causam em vocês, é a mesma sensação desagradável que vocês cristãos causam em mim. Olha que palavra pesada do Senhor Jesus para uma igreja. É uma igreja que está recebendo essa carta. E nós nos perguntamos então, mas por que é que Jesus tinha ânsia daquela igreja? O que é que aquela igreja fazia de tão ruim que causava nojo em Cristo, de modo que ele estava a ponto de vomitá-los da sua boca? Versículo 17 continua nos explicando. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O grande problema daquela igreja é que eles se consideravam tão prósperos, que eles olhavam para a sua realidade material de tal maneira que pensavam a respeito de si mesmos: graças a Deus vai tudo bem conosco, nossa casa está em ordem, nossa cidade é uma maravilha, nosso comércio vai cada vez melhor, não temos falta de nada. Na verdade, a nossa vida está tão boa que não precisamos nem de Cristo nela. Nós nos bastamos. Nós nos bastamos. Aqueles cristãos perderam de vista o papel que Cristo deveria desempenhar na vida deles. Estavam tão preocupados com os seus negócios, com a sua realidade financeira, com aquilo que eles podiam ver e tocar, que diziam, não temos falta de nada, nem Cristo nos falta. Mas a triste realidade é que eles eram miseráveis, infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus aos olhos do Senhor. Pensavam que estava tudo bem com eles porque a sua vida material ia muito bem. Pensavam que estava tudo bem com eles porque a sua vida material era prioridade e estava em ordem. Mas aos olhos de Cristo, não é isso que mais importa. De modo que, embora fossem prósperos no seu comércio, embora fossem prósperos e felizes nos seus lares, embora a sua cidade caminhasse bem, aos olhos de Cristo, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E aí vem o alerta de Jesus, a orientação de Cristo, extremamente particularizada para aquela cidade. Depois de falar e de compará-los com as águas mornas e estragadas que eles tinham, Jesus continua o alerta dizendo, olha, vocês só pensam nos bens materiais de vocês. Vocês, laodicenses, estão tão preocupados com este mundo que perderam de vista a eternidade. Vocês só se preocupam com o comércio de vocês. Vocês só se preocupam com comprar e vender. Vocês só se preocupam com fazer negócios, então eu vou falar de negócios com vocês. Versículo 18. Eu te aconselho a que compres de mim uma série de coisas. Os laodicenses estavam tão envolvidos com as coisas desse mundo que foi necessário Jesus se apresentar para eles, dizendo, olha, vem aqui na minha loja então, vem aqui no meu quiosque então para fazer negócio comigo.
Tudo que você entende é falar de dinheiro, falar de ouro, falar de comprar e vender. Vem aqui comigo então, vamos negociar. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo. Ouro não era problema para eles. Ouro não era problema para os cristãos de Laodiceia. Mas o tipo de ouro que Jesus oferece, e ouro na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, é sempre relacionado a uma vida que enfrenta provações de forma perseverante. Uma vida vitoriosa em Cristo. Eu te aconselho a que compres de mim ouro refinado no fogo para que te enriqueças. O que Jesus está falando é: não importa o quão bem a sua loja vá, não importa qual seja a tua fatura mensal, se você não vier até mim comprar ouro refinado no fogo, você não vai enriquecer. Porque o único que pode te fazer rico naquilo que realmente importa sou eu. Compre de mim ouro refinado no fogo para que você enriqueça. Mais do que isso, compre de mim roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. Os laodicenses entendiam tudo de comprar e vender panos e tecidos. E Jesus vem e diz: compre vestes brancas de mim. Não importa o tipo de tecido que você tem para vender, nenhum deles te veste de branco aos meus olhos. Não importa o tipo de tecido que você tem para negociar, o único que realmente cobre as vergonhas da tua nudez é o que eu posso te oferecer. Não há lugar no mundo em que você vai encontrar aquilo que eu te ofereço. Venha até mim negociar, compre de mim ouro refinado pelo fogo para que enriqueça, compre de mim vestes brancas para que a vergonha da tua nudez seja coberta. Jesus vai além e continua dizendo: compre de mim colírio para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Imagina como aquele grupo de cristãos não recebeu isso. Eles que eram famosos por produzir o único lugar do mundo antigo que produzia colírios. E Jesus vem então e diz: compra de mim colírio para que você passe a enxergar de verdade. Você acha que tem tudo, acha que está tudo bem na sua vida, está tão preocupado, lutando, trabalhando, se dedicando a conquistar coisas nesse mundo e está tendo sucesso, que você se tornou cego para aquilo que realmente importa. É o que Jesus está dizendo. E você precisa vir resolver isso comigo. Eu posso abrir os seus olhos para que você enxergue de verdade, para que você enxergue que nessa situação, enquanto a sua principal e única prioridade forem as coisas deste mundo, por mais próspero que seja, você não passará de um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Não importa o quão próspero você seja, se a tua principal preocupação forem as coisas deste mundo, se os teus olhos estiverem cravados neste mundo e não no Senhor Jesus e na eternidade, não importa o quão próspero você seja, aos olhos de Cristo, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa era a realidade dos laodicenses. E, infelizmente, muitas vezes essa é a realidade dos cristãos do século 21. Perdemos de vista que Cristo deve ser a nossa prioridade, absoluta, única e exclusiva. E começamos a diminuir o espaço e a importância de Cristo nas nossas vidas por causa daquilo que está neste mundo, que vai ficar neste mundo, que daqui a 100 anos não vai fazer a menor diferença para nós. O ser humano é muito curioso.
Os cristãos nesse ponto são extremamente interessantes. Nós cremos na vida eterna, dizemos que confiamos que estaremos para sempre com Cristo, mas quantas vezes a nossa principal preocupação, a melhor parte do nosso tempo, não vai para as coisas que vão ficar aqui? É por isso que Jesus vem com esse alerta. Palavras extremamente pesadas, mas de forma alguma para machucar, de forma alguma para rejeitar e reprovar de vez. Até porque o versículo 19 continua dizendo: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. A palavra de Cristo, aqueles cristãos lá atrás, não foi simplesmente para machucá-los e infligir dor, foi para trazê-los de volta ao caminho. Foi para que os olhos deles fossem abertos e eles caíssem em si e percebessem: meu Deus, que loucura estamos fazendo. Estamos dedicando todo o nosso tempo às coisas deste mundo. Cristo saiu do primeiro plano. Estamos dedicando toda a nossa energia àquilo que vai ficar neste mundo. Cristo não é mais a nossa prioridade. Ele repreende a todos quantos ama. Se esse é o seu caso, se você percebe que os seus olhos estão mais neste mundo do que na eternidade, que Cristo não é mais a tua prioridade, essa é a palavra amorosa de Jesus para você. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Como aqueles cristãos precisavam ouvir e receber essa palavra. Aos seus próprios olhos, eram ricos e de nada tinham falta. Compravam, sempre que queriam alguma coisa, era só ir no mercado, só ir no shopping e comprar, não tinha problema. Se preocupavam tanto com as coisas materiais, que as suas casas estavam cheias de coisas materiais. Tão cheias que não havia espaço para mais nada. Encheram as suas próprias casas de tanto dinheiro, tanto ouro, tantas preocupações deste mundo, que não havia espaço para mais nada. Até que em determinado momento, para caber mais coisa dentro de casa, eles precisaram tirar alguma coisa de dentro de casa. Para caber mais coisa dentro da casa deles, eles precisaram tirar alguma coisa de dentro de casa. E adivinha o que eles tiraram? Jesus. Eles tiraram Cristo da própria casa, para que outras preocupações deste mundo encontrassem espaço. E é por isso que Jesus diz no versículo 20, eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Geralmente nós usamos esse versículo num contexto evangelístico, para pessoas que nunca tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo, e nós dizemos, olha, Cristo está batendo à porta do seu coração, convide-o a entrar. E isso é absolutamente verdadeiro. É uma mensagem que nós lemos e encontramos do começo ao fim da Bíblia. Cristo quer entrar no seu coração. Mas quando Jesus disse essas palavras, nesse momento, ele não estava se referindo a pessoas que nunca o haviam conhecido. Ele estava se referindo e se dirigindo a cristãos. Cristãos que um dia tiveram um encontro verdadeiro com Ele, que começaram a sua caminhada de uma forma tão bonita, apaixonados por Deus, apaixonados pelo Senhor Jesus Cristo, mas ao longo da caminhada começaram a desviar o seu olhar. Deixaram de olhar para Jesus e começaram a olhar para esse mundo.
deixaram de priorizar o Senhor Jesus e começaram a se preocupar mais com as coisas deste mundo, de tal forma que Jesus foi posto para fora da casa deles, foi posto para fora da vida deles. Mas Jesus diz: eu estou à porta e bato. Eu já fiz parte da sua vida, eu já fui prioridade na sua vida, e você me colocou para fora. Mas eu estou aqui do lado de fora, batendo, querendo voltar, querendo entrar, querendo ser prioridade de novo para você. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e me permitir entrar de novo na casa, e me permitir entrar de novo na vida, eu entrarei e eu cearei com ele e ele comigo. Jesus promete não apenas entrar de novo na vida e na casa dessa pessoa, mas ele promete algo muito mais profundo. Ele promete cear com aquela pessoa. Ele promete jantar com aquela pessoa. E isso é muito importante porque representa intimidade. Nós falávamos no domingo ali na escola bíblica a respeito de, talvez você já tenha passado por essa experiência. Você chega num restaurante, você está sozinho e você chega num restaurante para almoçar. O restaurante está lotado, todas as mesas de 4 lugares. E você está com a sua bandeja, o seu prato já arrumado, e você pensa, onde é que eu vou sentar? Você olha para cá, a mesa de 4 lugares está ocupada por 2 pessoas. Para cá, a mesa de 4 lugares ocupada por toda a família. Até que lá no cantinho você vê, tem uma mesa, 4 lugares, mas só tem uma pessoa sentada. Eu vou chegar e vou pedir licença e vou sentar lá, dividir a mesa com aquela pessoa. Quem já passou por isso? Como é que é o seu almoço com essa pessoa? Geralmente você nem senta na frente, né? Você senta na diagonal, ou não? É o almoço com a conversa mais animada possível, ou não? Não é desse tipo de refeição que Jesus está falando, como se fossem 2 estranhos. Tem gente até que decide, eu só vou olhar para o prato para eu não ter que levantar e começar a conversar, porque eu não conheço. Não é desse tipo de refeição que Jesus está falando. Jesus está falando que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar e vai jantar com aquela pessoa, da mesma maneira que você janta com um amigo. E você sabe muito bem como é receber um amigo na sua casa para jantar. Os 2 se sentam à mesa, a comida acaba, mas a conversa não acaba. O alimento termina, mas a conversa e a comunhão continuam. A intimidade, o companheirismo continuam por tanto tempo quanto os 2 permitirem. Às vezes entrando na madrugada. É exatamente isso que Jesus está falando. Há um grupo de cristãos que o havia posto para fora das suas vidas, que tinha perdido a intimidade com Cristo, que tinha perdido, esfriado o relacionamento com Jesus. Jesus olha para eles então, e de um jeito muito amoroso e grave diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e me convidar para dentro e permitir que eu encontre espaço de novo e que eu seja prioridade de novo, prioridade sobre qualquer assunto deste mundo, eu vou entrar. E eu vou ter comunhão com você de novo. Eu vou ter intimidade com você de novo, daquele mesmo jeito que você e Cristo tinham no início da sua caminhada com Ele. Quando você vivia o primeiro amor. Quando você estava apaixonado por Jesus. Quando você mal podia ver a hora de estar com a sua Bíblia de novo. De estar na igreja mais uma vez.
de estar na sua célula mais uma noite. É isso que Jesus promete restaurar. Quantas vezes, quantos de nós não fomos seduzidos por esse mundo? As preocupações, as agitações, os afazeres deste mundo fizeram com que nós desviássemos o nosso olhar. Caminhávamos em profunda intimidade com Cristo, mas começamos a nos preocupar muito mais com as coisas daqui. Deixamos Cristo de lado. Fomos falando para Ele, Cristo, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para lá, porque tem outras coisas para entrar aqui. Até que em determinado momento, Ele estava fora da nossa casa, fora da nossa vida. A palavra de Deus, para nós nesta noite, é uma palavra de esperança, uma palavra de recomeço, uma palavra que nos garante que, se alguém ouvir a voz dele, esta voz que você ouve neste momento, e abrir a porta, convidando-o a entrar, ele vai entrar. Ele vai assumir o lugar dele de volta. Ele vai ter intimidade e relacionamento com você de novo. Que mensagem maravilhosa! Que alerta extremamente necessário para o nosso tempo. Mas, acima de tudo, glória a Deus que repreende e corrige a todos quantos Ele ama. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Eu gostaria de... Quero convidar o nosso pastor para vir aqui para orar. E eu gostaria de orar com você, querido irmão, querida